Fala pessoal, aqui quem tá falando é Lucas Silva, tô de volta com mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula a gente vai estar recriando aquele sistema de enquete com PHP que eu criei tem tipo um ano mais ou menos que eu criei aquela sequência de videoaulas. E a gente vai estar recriando aquele sistema fazendo ele orientado a objetos. Para quem já assistiu, sabe que a gente usou PHP procedural. E nessa aula a gente vai então começar a criar as nossas classes e a gente vai entender um pouquinho sobre abstração e delegação abstração de código e delegação de responsabilidades, ok? Que é o seguinte, para você desenvolver uma aplicação, você tem que primeiro visualizar ela como um todo e separar quais partes vão ser responsáveis pelo que nessa aplicação. No caso da enquete, eu vou colocar aqui no bloco de notas para vocês entenderem melhor. No enquete, o que é que uma enquete tem? Primeiro você tem que analisar isso. Uma enquete é constituída por perguntas e respostas. Dentro dessa enquete, você vai ter um status, né, que vai definir se ela está ou não ativa. E tem lá as propriedades que são o quê? O ID, a própria pergunta e tudo mais, ok? Então, é o seguinte, eu tenho aqui, ó, o banco de dados, fica melhor explicando pelo banco de dados também, que inclusive já estava fazendo alguns testes, então eu acho que tem até um registro aqui gravado. Tem uma tabela, um banco de dados enquetes, e eu tenho uma tabela enquetes e uma tabela respostas. A tabela enquetes tem o campo ID, o campo pergunta e o campo status. ID do tipo int, autoincremento chave primária, campo pergunta do tipo fachar 200 e campo status do tipo int. Int, né? Não é autoincremento, é só int. E o campo a tabela de respostas, ID enc, resposta e votos. E o campo ID. O campo ID é autoincremento, o campo ID underline enc é int, o campo respostas é varchar 200 e votos também é int. Eu vou apagar todos esses registros aqui. Apagar aqui também. E é o seguinte. Tudo bem. Então, se eu tenho uma enquete, eu tenho umas perguntas e eu tenho as respostas, então posso separar isso daí em blocos diferentes. Eu vou ter classes que vão servir para criar diferentes partes, né, da minha aplicação. No caso, vai ser uma classe para criar as minhas perguntas, uma classe para criar as minhas respostas e uma classe para juntar tudo isso formando o objeto enquete, ok? E separado disso, a gente vai ter a classe para o banco de dados, que é a partir dela que a gente vai cadastrar esse objeto criado no banco de dados, ok? Tudo de uma vez. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou criar, então, pessoal, é essa sequência que eu falei, que é enquete, pergunta e resposta. Então, ó, Ctrl N aqui no meu Sublime Text, PHP, fechei PHP. E eu vou fazer o seguinte, aqui no meu banco de dados, no meu www, eu vou criar uma pasta chamada enquete system, ok? Vou criar uma pasta chamada classes e, por enquanto, só isso, que a gente vai guardando nossos arquivos. Então, eu vou ter uma class enquete, salvar aqui como enquete.class.php, lá dentro do meu descolocar o C, arquivos e programas, easy php www enquete system classes e salve dentro. Próximo arquivo é respostas, class respostas, salvar como respostas.class.php, ok? E o próximo arquivo é perguntas, class perguntas, salva como perguntas.class.php. Então eu tenho esses três blocos aqui, que vão ser a enquete, vai ser a minha resposta e vai ser a minha pergunta. Na minha classe enquete, ela vai ter algumas propriedades, que vão ser private, o ID, vai ser private, o pergunta, e private resposta, que por padrão vai ser um array. Vocês já vão entender também por que é um array, ok? E, por último, private status, certo? Vão ser 4 propriedades, o ID, a pergunta, a resposta e o status, certo? Tudo bem. Na minha classe de perguntas, eu vou começar aqui pela perguntas. Eu vou definir um private
que vai ser a minha variável, minha propriedade pergunta. Eu vou criar um método construtor que ele vai servir para, ao instanciar essa classe, eu ter que obrigatoriamente colocar um valor aqui, que vai ser o que? O valor da pergunta. E eu vou usar da seguinte forma, eu vou chamar um método interno, que eu ainda vou criar, setTitle, só para ficar mais semântico, né? Que ao construir eu mando setar o title, que vai ser o que? SetTitle não, vou chamar de setPergunta, fica melhor. Vou mandar ao instanciar setar pergunta como a pergunta, ok? E aqui, ó, public function setPergunta vai receber a pergunta e eu vou mandar this pergunta ser igual a strip tags trim na variável pergunta, certo? Até aqui tudo bem. Tem o set, o método setter. Eu vou agora criar meu método getter, public function get pergunta. Esse método vai simplesmente retornar minha propriedade pergunta já criado depois da instância, né? Assim que eu instanciar, eu passo a pergunta que eu vou criar a partir do meu método setPergunta e, tendo setado, eu posso retornar ele, porque como meu método é privado, eu preciso de um minha propriedade é privada, então eu preciso de um método público para dar acesso público, né, nesse método, a partir, no caso, a essa propriedade a partir do método. Então eu retorno a minha propriedade que é privada. Espero que vocês tenham entendido aí. Então, tem a minha classe perguntas, que eu vou estar criando a pergunta a partir dela. Objetos, né, de perguntas. Espero que vocês vão entender na hora que eu estiver fazendo aqui no index para vocês entenderem, tá? Minha classe respostas, eu vou criar também um private resposta, um public function construct, vai receber a resposta e eu vou mandar ele this set resposta. Então ele vai, ao instanciar a classe, passar o valor e mandar setar a resposta como esse valor que foi setado. Public function set resposta recebe a resposta e this resposta igual a strip tags trim resposta. Ok? Mesma coisa, public function get resposta, vou retornar return this resposta, ok? Vocês devem estar se perguntando aí, por que o uso do this? O seguinte, alguém já deve ter visto aí em algumas videoaulas que eu criei uma classe que é uma classe de conexão singleton, que no caso eu uso a palavra reservada self para acessar uma propriedade dentro da própria classe. Por que eu uso self e por que aqui eu uso this? O self ele faz a referência ao próprio nome da classe. No caso de uma classe singleton que tem como método público estático, eu tenho que acessar o nome da classe, dois pontos, e o nome do meu método que eu quero acessar. Por quê? Porque ele está ali a nível de classe, não a nível de objeto. Se ele tivesse a nível de objeto, eu acessava diretamente pela variável que foi instanciada a classe, no caso variável igual new instância, e acessava a variável método. No caso, como lá era uma conexão singleton usando static, public static, então eu acesso direto, sem precisar distanciar, classe, método. Ok? Acho que vocês entenderam. E por que eu não uso aqui o self? Porque eu tenho que acessar o objeto, a partir do objeto criado, minha propriedade resposta daquele objeto. A variável this, ela me dá acesso a isso, ela me dá acesso aos itens do meu objeto. Pode ser a um item, no caso aqui foi um método, no caso daqui já foi uma propriedade, ok? Então this você acessa o objeto, o self é só uma referência para o nome da classe, se você estiver usando dentro da classe, é claro. E mais pra frente a gente vai estar entendendo um pouco mais sobre algumas
diretrizes, né, por assim dizer, da programação orientada. Então já temos as minhas duas classes que vão servir somente para criar os objetos resposta e objetos pergunta. Agora, dentro da minha própria classe enquete, eu vou criar alguns métodos para trabalhar com esses objetos aqui. O primeiro método, public function, vai ser criar pergunta. Esse método vai servir justamente, como ele já diz, vai servir para criar pergunta. Só que ele vai criar essa pergunta a partir do objeto que eu criei na outra classe, que é o quê? Criar pergunta, recebe o objeto. Repare, ó, pergunta é o nome da classe, ok? O objeto pergunta, eu vou passar para a variável objeto, ok? Então, ó, eu poderia usar uma instância aqui dentro. Só que isso aqui seria... Eu poderia fazer o seguinte, ó. Variável instância pergunta igual new pergunta. Eu estaria me comprometendo a instanciar essa classe uma vez que ela seja incluída dentro da minha página. Então, se eu tivesse que reutilizar esse código, eu teria que fazer mudanças aqui dentro desse método. Aqui não, aqui eu estou forçando ele a utilizar o meu objeto pergunta, ok? Então, que se chama independence. Eu esqueci direito o nome. É independence alguma coisa, tá? Esse fato de você usar uma instância dentro do método, você é obrigado a trabalhar. Ele está dependendo. Acho que vocês estão entendendo. O seu método depende de uma outra classe. Nesse caso aqui ele não depende porque eu estou passando o objeto. Então ele só vai ser acessado a partir de uma segunda instância. Eu instancio o meu objeto e passo ele como um parâmetro dentro do meu método. Ok? Dessa forma eu não estou dependendo da classe. Acho que agora deu para entender direito aí. Então uma vez que eu tenho esse meu método aqui, meu objeto, eu posso acessar os dados dele. O que é que eu vou fazer? Criar pergunta. Eu vou setar a minha propriedade diz pergunta igual ao meu objeto. Ok? Só isso. Por quê? Pergunta é igual ao objeto. Porque uma vez que eu criei o meu objeto perguntas aqui, ó, já até errei, era perguntas, ó. Perguntas aqui, ok? Então uma vez que eu criei, eu posso acessar através dessa minha variável, que agora é o objeto, posso acessar esse método que ele recupera a pergunta criada, que é o getPergunta, tá? Mais pra frente vocês vão ver um pouco mais disso aí. Vou criar um segundo método, criar respostas, ok? O que é que ele vai fazer? Ele vai recuperar o objeto respostas, então vou copiar aqui a respostas, vou passar para o objeto, e lembra que eu criei ali em cima minha propriedade resposta como um array? Então, cada índice desse array vai corresponder a um objeto novo criado. Então, índice 0 é a resposta tal, índice 1, resposta tal. Então, variável, no caso, this, resposta índice, vai ser igual a objeto, ok? Então, cada índice, ao instanciar ela, ao chamar esse método, ele vai criar um novo índice para o meu... colocando como valor mais um objeto, ok? A partir daqui tudo bem. Então tenho aqui ainda o id e o status. Então eu posso criar aqui, ó, public function set id, vai receber o id, vai setar this id igual a int na minha variável id, public function get id vai retornar this id. Public function status, ou melhor, set status, vai receber o status e vai setar this status igual strip tags status, ok? Public function get status vai simplesmente retornar o novo status criado, ok? Então, tem alguns métodos que já vai me ajudar a trabalhar com as minhas classes, ok? Eu vou criar agora um arquivo chamado de index.php. Vou criar aqui uma estrutura HTML simples. Head, title,
minhas enquetes. Body, /body, bg, color, ebb. Vou salvar como index.php fora da minha pasta classes, tá ok? Vou criar acima, abaixo do HTML aqui, ó, um autoload function, que é um método mágico, autoload. O que é que ele faz? Ele recebe a classe instanciada e eu posso fazer um require dinâmico dentro desse meu método, chamando dentro da pasta classes por essa nova classe que foi instanciada, .class.php, ok? Então não preciso fazer vários requires, eu faço um function e ele faz os requires para mim. Então, tenho aqui, né? O que é que eu vou fazer para demonstrar o funcionamento disso aqui? Eu vou criar um segundo método, mais um método dentro da minha classe enquete para vocês verem como é que vai funcionar isso daqui. O método public function vai se chamar get dados. O que é que ele vai, ou melhor, get respostas, para vocês verem no exemplo da resposta, respostas. O que é que ele vai fazer? Meu método, minha propriedade resposta é um array, cujos índices são objetos da minha instância respostas. Então o que é que eu vou fazer? For each this resposta as resp obj, resposta objeto, ok? O que é que eu vou fazer? Echo. Eu vou mostrar o que? Resp obj no método get resposta. Então, se vocês repararem, ó, como ele recebe a instância da minha classe respostas, que seria um objeto, eu posso acessar dentro desse objeto aqui, que seria um índice, né? Resposta as resp obj, o método criado aqui na minha classe, ó, respostas. Então eu acesso o get resposta, ele vai me retornar a resposta criada. Vamos fazer um teste? Vou criar aqui no meu index um formulário form action em branco method post enc_type igual multipart form data. Dá um enter aqui para organizar. /form. Vou criar alguns inputs. Input type text, name resp índice. Fechei aqui, vou dar um BR e vou criar mais alguns outros. Então vou recuperar as respostas dinamicamente, que numa enquete você tem várias respostas, né? Então vou recuperar dinamicamente aqui. E vou mandar input type hidden, name ação, vale executar. Input type submit, vale criar enquete. Ok? Então, já tenho o meu formulário que eu vou usar. Vou criar aqui agora um PHP, do qual eu vou verificar se existe o post ação e se esse meu post ação é igual a executar. Se for, eu entro aqui, recupero a minha resposta, resp array vai ser igual ao post resp, como são vários índices, né? Então eu vou recuperar vários aqui. Vou fazer um for each, percorrer resp array as respostas. E aqui eu vou criar minhas respostas passando para minha classe enquete. Mas o que é que eu vou fazer? Eu preciso da minha instância da minha enquete. Então variável enquete vai ser igual a new enquete. Ó, repare que eu informei o nome aqui da minha classe, instanciei ele, já vai me fazer o require ali em cima, tá ok? Então não preciso fazer os requires. Então já tenho a minha variável enquete. O que é que eu vou fazer? Ó? Enquete criar resposta, aqui tá errado, é respostas. Criar resposta, vou passar, deixa eu ver se tá certo o nome. Criar respostas, opa, aqui é criar respostas. Então, ó, criar respostas, vou passar new, que vai ser a instância respostas. E lembra que eu criei o construct, então na instância eu tenho que passar já o nome da minha resposta nova, que está na variável respostas. E depois de ter feito esse for each criando as respostas, eu vou mandar minha variável enquete
get dados, ok? Ou melhor, não era get dados, era get respostas. Então, ó, então ele tem que me retornar as respostas criadas. Vamos ver aqui, ó, vou acessar aqui, enquete system, eu tenho isso aqui, ó, resposta 1, resposta 2, resposta 3, resposta 4, criar enquete. Ó, deu um call to undefined método resposta 7 resposta. Não existe um método 7 resposta no que? Respostas.class.php. 7 resposta. Vamos ver aqui, né? Respostas.class. Eu tenho aqui 7. Ah, não tava. Vai ser 7 respostas, ok? No plural. Vamos testar aqui de novo. F5, criar. 7 ainda tá dando erro. Respostas.class, respostas.class.php. Não existe o 7 resposta. Eu dei um pause aqui, ó. O problema é o seguinte, aqui eu tô chamando 7 resposta, só que aqui tá reposta. Então, resposta. F5, tá aí, ó. Resposta 1, resposta 2, resposta 3, resposta 4. Só que aqui eu posso dar um BR no meu método, né? Então eu vou concatenar aqui, BR. Então você dá um F5, ele vai de novo mandar o post. Eu tenho isso aí, ó. Ok? E como é que eu faço para me recuperar a minha pergunta criada? Eu vou fazer o seguinte, através da minha classe enquete, eu vou criar mais um método, public function get pergunta, ok? Get pergunta, eu vou retornar this pergunta, só que esse meu this pergunta, repare que ele é um objeto da minha instância da classe pergunta, então eu tenho que acessar this pergunta get pergunta, ok? Get pergunta, tá certinho aqui, ó. Então, ó, tá aqui, ó, perguntas, get pergunta, certinho, ok? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou criar mais um input aqui. Ó, criei mais um input, rapidinho pra gente terminar essa videoaula, por aqui. Pergunta, vou recuperar variável pergunta igual ao strip tags pergunta, quer dizer, post, né? Pergunta, recuperei o post. Aí o que é que eu vou fazer? Vou mandar, ó, enquete criar pergunta, ok? No caso, criar pergunta, aqui ele requer também o objeto perguntas, né? Então vai ser o que? New perguntas, pergunta. Agora sim. Vamos ver se vai dar certo, ó. Então, no meu get respostas, eu vou chamar pelo método get pergunta aqui, ó. Então, primeiro eu vou dar um echo pergunta, espaço, concatena com this get pergunta, ok? Então ele vai recuperar a pergunta criada nesse objeto get pergunta, certinho. Vamos atualizar a página. Então tem mais um campo. O primeiro é para pergunta, minha pergunta. Vou colocar interrogação. Pera aí, deixa eu só dar uma quebra de linha aqui, pessoal. Concatenar com uma quebra de linha. Vou atualizar de novo aqui minha página. Pera aí. Atualizar de novo aqui. Minha pergunta, interrogação. Resp 1, resp 2, resp 3 e resp 4. Criar enquete. Pergunta, minha pergunta. Resp 1, resp 2, resp 3 e resp 4. Tá vendo? Então, ó, a partir do meu método getPergunta, eu acesso minha propriedade pergunta, que é private, que por sua vez, como valor, tem o objeto da minha classe perguntas, e eu acesso da minha classe perguntas o método getPergunta e já exibo cá, ok? Eu espero realmente que vocês tenham entendido essa primeira parte da nossa sequência de videoaulas. Qualquer dúvida, não esqueçam de deixar seu comentário aí abaixo, que eu vou estar respondendo. E vejo vocês na próxima videoaula. Só mais uma coisa, não esqueçam de compartilhar também nas redes sociais, que isso ajuda pra caramba na divulgação do nosso site. Forte abraço e até a próxima.